Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse segundo vídeo dessa série de comunicação e empreendedorismo. E a proposta desse vídeo aqui agora é eu ensinar você ao que você deve fazer para poder começar a criar, gerar um processo criativo das suas ideias. Na primeira aula, se você está assistindo aqui esse vídeo sem assistir a primeira aula, recomendo você procurar aqui no meu canal a primeira aula, para que você não fique perdido, certo? Na primeira aula a gente dividiu alguns tópicos e esse vídeo está sendo direcionado ao tópico de criação, criar, certo? Muitas vezes as pessoas falam assim, não sei como fazer, não sei como começar. Por quê? Porque você precisa despertar o seu processo criativo para que você consiga trazer uma ideia para o plano manifestado. Tudo que existe foi criado, certo? Existem as criações da natureza, que representam grandes ideias, existem as criações humanas, que representam ideias das pessoas que criaram as coisas, né? Então, qual é a ideia de uma camiseta? É vestir, né? Então a pessoa pensa, eu preciso vestir, eu preciso de algo para colocar no meu corpo. Essa é a ideia. Ela vai ter que criar uma forma de manifestar essa ideia e através desse processo criativo nós utilizamos a nossa mente, a nossa imaginação e através de um processo de organização das ideias nós começamos a visualizar a materialização dessa ideia. O que eu vou trazer aqui é um roteiro que eu uso comigo e com os meus clientes para que eu consiga ajudá-los a organizar as suas ideias e fazer o que deve ser feito. Para quem não me conhece, eu sou Alain Procópio, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos e empreendo na área de treinamentos, mentorias, cursos e palestras. E o objetivo dessa sequência de vídeos é mostrar para você que também você pode empreender nessa área, beleza? Bom, temos um roteiro aqui, eu vou seguir esse roteiro. A ideia é que nós tenhamos uma sequência lógica, porque nessa aula aqui você já vai colocar a mão na massa, né? A primeira aula foi uma aula mais explicativa, onde nós falamos sobre a mentalidade do empreendedor, da empreendedora, e nessa aula aqui nós já vamos começar a trabalhar. Então é fundamental que você, nessa aula, agora, nesse momento, você tenha material de anotação. Por quê? A melhor forma de você organizar as suas ideias ou entrar num processo criativo é através de um material de anotação. Por quê? Porque as ideias, elas vêm, se você deixa elas na cabeça, elas fatalmente vão se perder. Então, o que eu recomendo? Que você tenha um papel e caneta, porque eu vou fazer uma série de perguntas que você pode agora, enquanto você está assistindo, ir respondendo essas perguntas no seu caderno, em algum papel, em algum rascunho, e depois você pode elaborar melhor essas respostas para que, de fato, você consiga fazer de um processo criativo algo objetivo, tá? Esse é o objetivo dessa aula, fazer com que o teu processo criativo seja algo objetivo. Então vamos lá. Tudo começa com uma ideia. Você tem que ter uma ideia, né? O teu negócio ele tem que ter uma ideia. E essa ideia, ela tem que estar relacionada à sua vocação, tá? Lembrando que a forma de empreender que eu estou ensinando diz respeito ao empreendedorismo vocacional, tá? Não é o empreendimento de vender produtos físicos ou de ter uma loja ou de montar um grande negócio relacionado à equipe. Não, eu estou falando para o empreendedor autônomo, aquele que é eu-presa, né? Você faz tudo, né? Você que dá o conteúdo, você que atende, você que vende, você que publica, você que divulga, você que vai atrás dos clientes. É para esse perfil que eu estou direcionando as minhas palavras, tá? Então você, né, provavelmente quem são essas pessoas que têm esse perfil? São os profissionais autônomos, né? Um nutricionista, um advogado, uma advogada, um psicólogo, uma psicóloga, uma terapeuta, um terapeuta, ou uma pessoa que tem vontade de transmitir os seus conhecimentos para outras pessoas, entendendo que os seus conhecimentos possam trazer benefícios a outra pessoa, tá? Então, assim, você primeiro precisa entender qual é a ideia do teu negócio. E aí algumas perguntas importantes com relação à ideia do seu negócio. A primeira pergunta é: o que é o que você faz? O que você faz?
O quê? O que é o teu negócio? Depois, para que serve o seu negócio? Para que serve essa ideia? Essa ideia tem serventia para quê? A próxima pergunta é: como você faz que essa ideia, quais são os meios que você faz com que essa ideia traga um benefício para outra pessoa? Como que isso acontece? E por fim, para quem é essa ideia? Essa ideia vai beneficiar que tipo de público, que tipo de pessoas, que tipo de problemas que essa ideia resolve? Vamos pegar algum exemplo. Vamos falar de comunicação e oratória, que é o meu nicho, né? O que você faz? Eu trabalho com comunicação e oratória. Para que você faz isso? Ora, comunicação e oratória é uma habilidade muito importante para todos os seres humanos que querem se expressar de maneira mais assertiva, tanto em sua vida pessoal quanto em sua vida profissional. É para isso que eu trabalho com comunicação e oratória e promovo comunicação e oratória. Como você faz isso, Alan? Eu, ao longo da minha vida, tive muitas experiências que me fizeram constatar que a comunicação é um elemento muito poderoso para o ser humano, fazendo com que eu explorasse a minha comunicação e fazendo disso o meu negócio que me sustenta há 15 anos. Entendendo isso, eu pude perceber que se eu ensinar outras pessoas a se comunicarem bem, elas também terão benefícios. E como que eu faço isso? Transmitindo o que eu aprendi com relação à comunicação oratória para outras pessoas. E para quem é essa ideia, né? Para que tipo de pessoa? No meu caso, Alan Procópio, que trabalha com comunicação oratória, as pessoas que eu ajudo são aquelas pessoas que já entenderam que o desenvolvimento da comunicação é um fator importante em suas vidas, né? Então é para essas pessoas que eu falo. Pronto, respondendo essas 4 perguntas, que são, né? O que, para quê, como e para quem, você já começa a entrar num processo criativo de dar uma forma para a sua ideia. Porque as ideias, elas não têm formas. E através da sua criatividade, você vai trazer formas. Esse roteiro que eu estou apresentando aqui para você é para te ajudar a dar uma forma para a sua ideia, certo? O que é a sua ideia? Para que ela existe? Ou seja, qual que é a funcionalidade dessa ideia? Como que ela resolve algum problema ou como que ela pode ajudar uma pessoa? E para que tipo de pessoas é essa ideia, né? Para quem é essa ideia? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma pessoa que é terapeuta, né? O que é a sua ideia? A minha ideia é ajudar outras pessoas a manter, a preservar a saúde mental. Para que isso é importante? Pô, isso é importante porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com as suas próprias emoções e seus pensamentos, né? Como você faz isso? Eu faço isso através da minha formação acadêmica que eu tive num curso de psicologia, através da minha experiência de atendimentos clínicos, através da minha experiência de aplicar os ensinamentos que eu tive na faculdade, na minha vida. E para quem é isso? Para quem é? Para pessoas que queiram entender melhor como funciona o seu campo psicológico. Pronto! Dessa forma, a gente consegue ter um pequeno formato do que é essa ideia, tá? Lembrando que nessa aula nós estamos falando de criatividade, criar, como criar formas para as nossas ideias, beleza? Um outro elemento também que ajuda muito a você criar formas para suas ideias diz respeito a você imaginar 3 etapas, tá? O antes, durante e depois. Esse antes, durante e depois diz respeito a você vai imaginar o que a pessoa é antes de ter contato com a sua ideia, o que é a pessoa em contato com a sua ideia e o que é a pessoa após ter tido contato com a sua ideia. Vamos pegar o exemplo de comunicação oratória. A pessoa, antes de ter contato
com a minha ideia de comunicação oratória? A pessoa ela tem dificuldade para se comunicar, a pessoa tem vergonha, a pessoa não consegue vender, a pessoa não consegue expressar seus sentimentos, a pessoa fica nervosa para apresentar um trabalho, a pessoa tem vontade de falar não e não consegue falar não, só fala sim para todo mundo. Isso antes. Durante, a pessoa vai aprender que para que ela se comunique bem, ela vai ter que ter uma boa postura. Ela vai aprender que para que ela se comunique bem, ela tem que ter um equilíbrio emocional. Basicamente, conhecer alguns elementos do equilíbrio emocional. Ela, durante o contato com a ideia de comunicação oratória, ela vai aprender a organizar as ideias. Então, essa segunda fase aqui, durante, é o que ela vai aprender com essa ideia. O que essa ideia vai ensinar para a pessoa. E o depois depois que a pessoa aprendeu tudo isso, o que vai acontecer? São os benefícios que ela vai colher por ter tido contato com a sua ideia. Então a pessoa ela vai vencer a timidez, ela não vai ter mais dificuldade para falar em público, ela vai conseguir falar não sem se martirizar por isso, ela não vai mais sofrer com ansiedade antes de se pronunciar para um palco, para uma plateia, em uma reunião de trabalho. Isso tudo é o que vai acontecer depois. O que eu recomendo que você faça? Que você pegue papel e caneta, né, e responda esses elementos que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque vai estar dando formato para suas ideias. Está trazendo forma para suas ideias. Então escreva como é a pessoa, o que a pessoa reclama, quais são os problemas que a pessoa tem antes de ter contato com as suas ideias. Descreva o que acontece com a pessoa quando ela está aprendendo, quando ela está tendo contato com as suas ideias. Escreve. O que ela vai aprender, que transformação vai acontecer com ela, qual é a consciência que ela vai adquirir nova a partir do contato que você tem com as suas ideias, certo? E também escreva o que vai acontecer depois que essa pessoa tiver tido contato com as suas ideias, o que vai acontecer com ela, né? Quais serão os benefícios que a pessoa vai ter depois dela ter tido contato com a sua ideia, tá? Então note que até aqui você já começou um processo criativo de dar formas às suas ideias. Você já sabe o que é a sua ideia, você já sabe para que sua ideia existe, como sua ideia atua nas pessoas e para quem você ajuda, quem são as pessoas que vão ser beneficiadas pela sua ideia. E depois que você desenhar isso, você vai desenhar, vai escrever. O que acontece com a pessoa antes de ter contato com a sua ideia? Qual é a realidade da pessoa antes de ter contato com a sua ideia? Qual é a realidade da pessoa durante o contato da sua ideia? E qual é o benefício, o que vai acontecer? Faz uma descrição da pessoa, o que vai acontecer na vida dessa pessoa depois que ela tiver tido contato com as suas ideias. Se você conseguir desenhar isso, escrever isso, você já vai ter uma forma de explicar para as pessoas o que é a sua ideia. Você está criando um formato para explicar para as pessoas o que é a sua ideia. Depois que você fizer isso, nós vamos para a propagação. O que é a propagação? Até aqui, até a propagação, você vai fazer tudo isso quieto, num papel e caneta, num bloco de notas, no computador, não interessa. É você com você mesmo. Até aqui, esses dois passos, até o ponto que eu expliquei aqui, é autocomunicação, é você com você mesmo. Você com um caderno, colocando suas ideias no caderno, tá? Daqui para frente, nós já começamos a trabalhar com uma comunicação externa. Nós vamos começar a falar mais de elementos externos, onde você vai começar a propagar as suas ideias. Depois que você passou pelo processo criativo, né? Porque as pessoas elas falam assim, eu não tenho criatividade. Não, você não aprendeu como gerar condições para criar formas das suas ideias, né? Os grandes inventores, eles são criativos.
E todo ser humano tem capacidades criativas, elas só precisam ser desenvolvidas, elas só precisam ser exercitadas. Como você exercita um processo criativo? Parando um tempo da sua vida para fazer isso aqui que eu estou te falando, tá? Então faça isso, tá? Depois assista de novo esse vídeo, por isso que eu estou disponibilizando esse vídeo aqui no YouTube para você pegar o link, colocar no seu WhatsApp, assistir essa aula quantas vezes você precisar, divulgar para as pessoas que precisam ouvir isso, tudo isso de maneira gratuita, certo? Propagação. Você vai começar agora a propagar essa ideia, certo? E o que eu recomendo? Qual é o melhor caminho para você fazer uma propagação dessa ideia? Mundo digital. Por quê? Porque o alcance do digital ele é quase infinito, né? Ele é quase infinito. E através do digital você começa a validar as suas ideias. Você começa a perceber se as pessoas estão entendendo ou não as suas ideias. Você vai poder fazer ajustes nessa primeira criação que se fez. Talvez ela não seja perfeita, né? Pode ser que as pessoas não compreendam essa primeira formatação que se fez das suas ideias. Você vai verificar isso através da propagação dela. Conforme você vai propagando as suas ideias, você vai vendo os efeitos que isso acontece com a sua audiência e a partir desses efeitos você vai avaliando se está positivo, se não está, se as pessoas estão entendendo o que você está falando ou não, certo? Isso tudo a partir da propagação e eu recomendo você fazer isso através dos meios digitais. Nós temos aí o Instagram, que é algo simples, fácil. Os marqueteiros, eles gostam de complicar o universo digital. Não é complicado, é simples. Você só precisa ter atitude, coragem e ter uma ideia. Se você tem uma ideia, tem atitude, coragem e um celular, é o suficiente para você começar a propagar suas ideias. Então, você vai fazer um Instagram sobre a sua ideia. O Instagram que eu tenho, @eu_alan_procopio, é um Instagram onde eu propago as minhas ideias. Eu falo no meu Instagram de comunicação e oratório, eu falo no meu Instagram sobre empreendedorismo, eu falo sobre vendas, eu compartilho no meu Instagram os cursos que eu ministro, é através do Instagram que eu encontro meus clientes, é através do Instagram que eu propago as minhas ideias, eu me manifesto para o mundo através do Instagram. Um outro canal muito poderoso também é o YouTube. Exemplo, esse vídeo que está sendo gravado é um vídeo que vai dar uns 25 minutos, certo? No Instagram é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que assista um vídeo de 25 minutos. Agora no YouTube, se a pessoa está interessada, ela vai lá assistir aquele vídeo de 25 minutos, certo? Então, por isso que eu nesse momento aqui, tem um celular aqui embaixo, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó, tá ao vivo, certo? Tá ao vivo. Esse celular, ele está aqui ao vivo gravando no Instagram isso tudo que eu estou falando. Por quê? Porque no formato do Instagram, eu pego esse vídeo, depois baixo no meu celular, picoto ele e faço um monte de reels para as pessoas terem acesso a partes disso que eu estou gravando. Agora, para essa tela aqui que eu estou olhando, que é para que eu estou gravando aqui nessa telinha, esse vídeo aqui, ele está indo para o YouTube, que é um público diferente do Instagram, é um público mais interessado. No Instagram nós temos muito curiosos, no YouTube nós temos mais interessados, certo? Isso a gente vai conversar lá na aula sobre vendas, tá? Então, se você tem uma ideia, se você respondeu tudo isso, você já tem conteúdo para colocar no Instagram, no YouTube. Você pode fazer um vídeo de 30 segundos falando qual é a sua ideia. Você pode gravar um vídeo de 30 segundos falando o que acontece com a pessoa depois que ela tem acesso à sua ideia. Você pode gravar um vídeo de 30 minutos falando sobre como tua ideia ajuda as pessoas. Você pode gravar um vídeo de 30 segundos falando quem são as pessoas que podem se beneficiar da sua ideia. Certo? Então, assim, o processo criativo, a criatividade, ela está entre a sua ideia e o formato que as pessoas vão ter acesso à ideia. Porque a ideia está na tua cabeça, mas como as pessoas vão saber da sua ideia? Você vai ter que criar uma forma. Primeiro você vai organizar
essa forma, que são esses elementos aqui que foram falados até então, e depois você vai começar a expressar isso, né? Você vai começar a expressar isso para as pessoas. E você vai expressar isso através do Instagram, do YouTube, e nós temos aqui o WhatsApp, né? Por que o WhatsApp ele é importante? O WhatsApp é uma rede mais íntima. Você tem contatos mais íntimos. É muito possível que você que está me assistindo aqui, você esteja inserido em grupos de WhatsApp. Talvez você tenha até uma lista de transmissão de WhatsApp. Se você grava um vídeo no YouTube ou grava um vídeo no Instagram, você vai pegar o linkzinho desse vídeo no YouTube, o link desse Instagram e vai mandar para a galera. Olha, acabei de gravar um vídeo falando sobre a comunicação oratória, pode ajudar você a vencer o medo. Você tem alguém que você conhece, que você pode divulgar isso, você começa a propagar. Você começa a colocar uma energia, uma atitude de propagar essa ideia, certo? É isso que você tem que fazer. Fazer com que as pessoas tenham acesso à sua ideia, E aí nós entramos num outro processo de criação. Nós temos aqui 3 etapas. A primeira etapa é a autocomunicação, você conversar com você mesmo, responder essas questões aqui que foram apresentadas. Depois a gente entra numa outra etapa de propagação, onde você vai começar a verbalizar, vai começar a falar para as outras pessoas quais são suas ideias. E aí a gente começa a entrar aqui no formato das suas ideias. E aí aqui a gente começa já a fazer um link da proposta do empreendedorismo, né? Porque quais são os formatos que eu oriento meus clientes e alunos a criar formas para que isso se torne um negócio? Palestra, treinamento ou curso e mentoria, certo? Se você tem uma ideia e respondeu tudo isso que foi apresentado até então, você tem condições sim de ministrar uma palestra sobre isso. Você tem condições sim de fazer criar um treinamento ou um curso sobre essa ideia. E você tem condições sim de criar uma mentoria sobre essa ideia. Qual é a diferença entre palestra, treinamento e mentoria? A palestra é um momento que você vai se pronunciar para as pessoas que tem uma duração de 1 hora, 1h30. Isso é uma palestra. Você pode criar uma palestra e vender essa palestra. Ou oferecer gratuitamente essa palestra para igrejas, faculdades, instituições de ensino, para empresas, para montar, alugar um lugar e oferecer essa palestra para o público aberto, para associação comercial, CDLs. Com uma palestra, você consegue vender essa palestra e também oferecê-la gratuitamente. Com um curso, né, qual a diferença de um treinamento ou um curso? A gente está falando de algo mais demorado, mais elaborado. Eu dei aqui a sugestão de 10 horas, né, que é o que eu utilizo. Então, eu tenho uma imersão em comunicação e oratória que dura 10 horas. E eu dou ela em um dia, certo? Ela começa 8 horas da manhã e termina 8 horas da noite. Nessa imersão em comunicação e oratória, eu criei um formato onde eu ensino nessas 10 horas retórica, equilíbrio emocional, postura e organização das ideias, certo? Então eu criei esse formato. E falando já nesse formato, olha só, eu cobro a média de 450 a 550 reais por inscrição. E eu fecho turmas de aproximadamente 20 pessoas. Só uma empreitada dessa por mês já dá uma renda interessante. Por isso que eu considero fundamental você organizar bem as suas ideias, porque quando você chegar na parte de empreender, isso aqui vai ter que estar muito bem montado, porque você vai enxergar oportunidades. Se você faz essa parte da criação muito bem feita, quando chegar no pega para capar, que você vai vender suas palestras, vai vender seus cursos, vai vender suas mentorias, as dificuldades que vierem aí, se você tiver isso aqui organizado, você vai passar na boa e vai fazer o negócio acontecer, certo? Então, assim, um dos formatos que eu oriento é
palestra. Um outro formato que eu oriento é treinamento e curso. Treinamento e curso. Minha sugestão aqui é você criar algo aproximadamente de 10 horas, certo? E a mentoria. Cara, mentoria, meu. Às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, cara, eu não consigo... Como que eu vou conduzir outra pessoa? Se você seguiu esse roteiro que eu acabei de te ensinar aqui, se você seguir exatamente esse passo a passo aqui, você vai visualizar como você vai ajudar a pessoa. Se você sabe qual é a sua ideia, se você sabe como essa ideia ajuda as pessoas e sabe para quem você vai oferecer isso, eu garanto para você que se você acompanhar essa pessoa, sei lá, por 10 encontros semanais, alguma coisa vai acontecer com essa pessoa, pô. É óbvio que você vai ter que experimentar isso, né? Só que isso nós vamos falar na próxima aula, que a próxima aula vai ser sobre planejamento. A gente está aqui falando sobre criação, a gente vai criar primeiro a ideia, certo? Criar a ideia. Então já imagina, você que está me assistindo, a sua ideia como uma palestra. Imagina, fecha o olho aí e pensa, meu. Como seria você dando uma palestra? O que as pessoas perguntariam para você? Depois dessa palestra, as pessoas chegariam para você e falariam o que para você? Te agradeceriam por quê? Por que a pessoa vai te agradecer? Obrigado por essa palestra. Imagina. Fecha o olho e imagina você dando um curso numa empresa, sabe? Para um grupo lá de 20, 40, 50, 100 pessoas. Você está lá o dia inteiro com as pessoas ensinando a tua ideia, mostrando para elas coisas que elas não sabem. Imagina isso. Imagina isso. Imagina uma mentoria que você pode, inclusive, oferecer online. Todos os meus clientes eu atendo online. Eu tenho cliente do Brasil e do mundo que eu atendo online. Uma vez por semana a gente tem o nosso horário, a pessoa entra no Google Meet e a gente faz a nossa sessão na boa. Então, assim, imagina você conduzindo uma pessoa que toda semana você encontra com ela, ensina um pouquinho, escuta ela, conta a sua experiência, orienta ela. Isso é uma mentoria, você se torna um mentor, uma mentora, tá? O que eu recomendo de mentoria? Um programa de 10 sessões. Em 10 encontros, você pode criar, no primeiro encontro eu vou falar disso, no segundo encontro eu vou falar disso, no terceiro encontro eu vou falar disso, no quarto encontro eu vou falar disso. Isso daqui, esse curso gratuito, sei lá como o nome dá para isso, foi criado. Por que eu criei isso? Porque eu estou vendo que tem pessoas que estão batendo cabeça, não estão conseguindo sair do lugar, que têm ideias fantásticas e não conseguem manifestar essas ideias, certo? Bom, esse é o conteúdo dessa segunda aula, certo? Para quem não assistiu a primeira aula, me chama que eu te passo o link da primeira aula, certo? Essas aulas elas estão fixas no YouTube, tá? Eu vou só trazer alguns cortes dessas aulas para o Instagram, beleza? Se você ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é @eualanprocópio, me procura lá. Se você precisar conversar comigo, me manda um direct que a gente troca uma ideia. A proposta aqui dessa gravação dessas aulas é ser algo para ajudar, é gratuito, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ter um lucro sobre isso. Inclusive, eu peço ajuda para que você que está assistindo e está absorvendo esse conteúdo de maneira positiva, para que você divulgue isso para as pessoas, certo? Que você divulgue isso para as pessoas. Por quê? Porque tem muita pessoa boa que está estagnada. Tem muita pessoa boa que já poderia não estar no CLT, já poderia estar empreendendo, certo? Só que como isso não é ensinado nas escolas, no nosso sistema educacional, a gente sempre bate na questão, pô, como que eu vou fazer isso? Pois é, eu estou te mostrando como que eu fiz, como que eu faço com os meus clientes e como que você pode fazer. Se precisar de ajuda, me chama, beleza? Faça isso, escreva isso num papel, num caderno e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!